Cumprimentei. Sejam todos muito bem-vindos à sala virtual do Grupo Espírita Meimei. Vou pedir para que todos desabilitem os seus microfones e que eles permaneçam desabilitados durante todo o decorrer da reunião, porque a reunião pública nossa, ela não comporta perguntas, manifestações, isso é um outro momento que a gente tem. Então, para que a gente tenha uma boa gravação, né, que a partir de agora a gente começa a gravar também a palestra que vai para o nosso canal do YouTube e também para o nosso Drive. Quem quiser, a gente depois passa os links. A gente vai estar sempre disponibilizando. Então, para a gente dar início, eu vou pedir a Miriam para que ela faça a leitura da página inicial e logo após o Eduardo vai fazer a nossa prece. Miriam, a imagem chegou aí? Chegou, Márcia. Agora. Então, do livro Pão Nosso, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, estações necessárias. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Atos 3:19. Os crentes inquietos quase sempre admitem que o trabalho de redenção se processa em algumas providências convencionais e que apenas com certa atividade externa já se encontram de posse dos títulos mais elevados junto aos mensageiros divinos. A maioria dos católicos romanos pretende a isenção das dificuldades com as cerimônias exteriores. Muitos protestantes acreditam na plena identificação com o céu, tão só pela enunciação de alguns hinos, enquanto enorme percentagem de espiritistas se crê na intimidade de supremas revelações apenas pelo fato de haver frequentado algumas sessões. Tudo isso constitui preparação valiosa, mas não é tudo. Há um esforço iluminativo para o interior, sem o qual homem algum penetrará o santuário da verdade divina. A palavra de Pedro à massa popular contém a síntese do vasto programa de transformação essencial a que toda criatura se submeterá para a felicidade da união com o Cristo. Há estações indispensáveis para a realização, porquanto ninguém atingirá de vez a eterna claridade da culminância. Antes de tudo, é imprescindível que o culpado se arrependa, reconhecendo a extensão e o volume das próprias faltas e que se converta, a fim de alcançar a época de refrigério pela presença do Senhor nele próprio. Aí, chegado, habilitar-se-á para a construção do reino divino em si mesmo. Se realmente já compreendeste a missão do Evangelho, identificarás a estação em que te encontras e estarás informado quanto aos serviços que deves levar a efeito para demandar a seguinte. Nesse clima de harmonia, de paz,
possamos elevar os pensamentos a Jesus, nosso mestre amado, a Meimei, a nossa mentora de nossa casa, e a Deus, que permite mais uma vez, mais uma semana, mais um estudo em nossa casa. Rogamos as tuas bênçãos, Pai amado, que possa amparar o palestrante da noite, intuindo e envolvendo com mais harmoniosas pensamentos de luz, de paz, de amor, e que nós possamos entender, compreender e refletir tudo que for dado a nós nessa noite. Que possamos aproveitar a cada passo, a cada momento que está sendo dado a nós. Nesse momento de estudar, nesse momento de buscar e nos reformar intimamente. Rogamos as tuas bênçãos, mestre amado, mais esse momento, que assim seja. Obrigada, Miriam. Obrigada, Eduardo. E então, meus amigos, é com muita alegria que hoje a gente recebe a Valdeia, amiga de Barra Mansa, trabalhadora do Centro Cristão Espírita Zico Horta, expositora espírita, e que ela é psicóloga e ela sempre nos traz uma mensagem de muita esperança e de muito conforto para os nossos corações. Valdeia, a palavra é sua. Boa noite. É sempre uma alegria grande quando nós escolhemos nos juntar para que possamos fazer reflexões, possamos fazer indagações íntimas a respeito dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. E é isso que nós viemos fazer aqui, nessa noite. E aí, enquanto eu e Márcia conversávamos, como que nós vamos, que título, né, nós vamos dar a esse encontro, como é que nós vamos chamar esse encontro? Aí falamos um pouquinho, saiu aí um título comprido, né, que é Meu Olhar como Espírita, como Espiritista nesse momento. Então, a ideia é que os nossos protetores espirituais, os nossos anjos guardiães, possam, nesse instante, nos auxiliar nessa reflexão, para que nós possamos trazer essa reflexão para dentro dos nossos corações, e se essas reflexões procederem, nós as colocaremos em ação. Então, para começar, quando nós nos juntamos e pensamos sobre o momento em que vivemos, nós não podemos desconectar o momento que vivemos do mestre que nós elegemos para seguir. E o mestre que nós elegemos para seguir, que é Jesus, ele nos deixou muitas ferramentas, né? E aí eu escolhi uma ferramenta para que nós pudéssemos refletir sobre ela. Da próxima vez eu vou tentar me esmerar, porque eu também podia ter colocado isso para projetar, para vocês lerem, ao invés de só me ouvirem. Mas essa habilidade eu estou tentando construir, mas ela está muito difícil. Mas vamos lá. Nós escolhemos, de todas as ferramentas do Cristo, uma trazida por Mateus, no capítulo 23, versículo de 25 a 28, que tem por título Sepulcros Caiados. Então, eu vou ler um pedacinho só para para que nós possamos nos aclimatar naquilo que o nosso mestre nos deixou. E Mateus diz assim: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas,
Porque limpais o exterior do copo e do prato, mas por dentro estão cheios de rapina e de intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo para que também o exterior se torne limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Ele repete. Porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Bom, esse é o recado que Mateus nos traz. Eu sempre acho que é muito valioso, pelo menos para mim, é muito valioso quando eu leio um ensinamento do mestre e eu me pergunto assim, o que é mesmo, assim, o que é mesmo rapina? Aí eu paro assim, rapina? O que é rapina? Assim, não é uma palavra que a gente usa, né? Rapina são coisas roubadas e que eu roubo com violência. Então, eu provoco a dor no outro para ainda ter aquilo que é dele e que eu quero tomar. Depois eu fico pensando assim, por que ele, Mateus, diz que Jesus chamou de hipócritas os fariseus? Por quê? Por que ele chamou de hipócritas os escribas? Aí eu fico me perguntando, mas o que os escribas faziam? Então, vocês me perdoem, porque eu não estou querendo subestimar a competência nem o conhecimento bíblico de vocês. Eu estou falando de mim, a partir da minha necessidade. Então, eu fico me lembrando que os escribas eram aqueles que escreviam. Eles escreviam as leis, eles escreviam as coisas que deveriam acontecer. Então, como que uma pessoa que escreve, que documenta um fato, ela pode ser chamada de hipócrita? Porque ele tem autoridade para escrever. Então, ele escreve, mas ele não faz o que ele escreve. É isso que o Cristo diz. E o que eram os fariseus? Era um grupo de judeus, e esses judeus, eles acreditavam, eles criam na Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Eles acreditavam naquilo como nós acreditamos nos espíritos que não vemos. No entanto, não era isso que eles professavam. Aí eu vou dizer de mim, o quanto de fariseu e de escriba existe em mim. Porque aqui estou eu, falando para vocês de ensinamentos do Mestre Jesus. Mas eu quero, nessa noite, me perguntar se, além de falar, eu realizo. Quando ele chama de hipócrita, o nosso mestre, os nomeia hipócritas. Hipócrita é aquele que engana, que não faz. Hipocrisia é aquilo que eu digo que sou sem ser. Então, eu queria muito que nós, nessa noite, trouxéssemos para nós nenhuma intenção de nos chicotear, de dizer que nós estamos perdidos, vamos tudo para o mundo, tudo não, né? Eu vou para o mundo inferior, nada disso. Mas eu queria sinceridade, Valdeia, quero terminar aqui daqui a 40 minutos, daqui a meia hora, me olhar no espelho e dizer, realmente, tudo o que você falou é o que você fez, ou pelo menos você pretende fazer. E o que você não faz, não diga que faz. Então, quantas vezes eu tenho doçura na voz para falar com vocês, mas eu não tenho doçura na voz para falar com o meu irmão, que eu estou aborrecida com ele, porque ele não cumpriu aquilo que ele me disse que faria.
Quantas vezes eu estou aqui dizendo que as provas são oportunidades para que eu evolua enquanto espírito imortal que sou, e quando a prova bate na minha porta, e aí eu vou chamar de prova, vou falar de mim, né? O risco de eu ter um câncer de pele reincidente, e aí nessa hora a prova chega, meu Deus, acabou, desesperei, não sei o que vai acontecer. Então eu digo uma coisa e faço outra, porque quando a prova, o que é a prova? A prova é uma situação difícil. A prova é um resultado de um exame que nós desconhecemos, a prova é a notícia do desemprego que nós não queremos ouvir. A prova é a notícia da Covid, que levou mais um querido nosso. Isso é prova. E quando nós vamos fazer uma prova, supostamente nós estudamos para ela. Então, todas as provas que nos são apresentadas aqui, nós nos preparamos para fazê-las. Só que quando elas se apresentam a nós, nós corremos. Nós ignoramos, eu penso que ignoramos, que nos preparamos para realizá-las. E às vezes nos vitimizamos, coitado de mim, estou tão cansada. Então, que nesta oportunidade eu possa trazer dessa citação de Mateus a possibilidade de reacender em mim o desejo de ser um escriba no sentido literal, que eu realmente faça aquilo que eu escrevo, que eu deseje honrar a minha crença, como teoricamente os fariseus deveriam fazer com a Torá, que eu honre aquilo que eu aprendo na casa que eu laboro ou nos estudos que eu me coloco como aprendiz. Essa é a ideia. Porque só eu posso saber aonde a minha falha está. Só eu sei. Nenhum de nós tem o direito de dizer do outro. Nesse momento, nós já temos que ter entendido isso. Se, de repente, por exemplo, a Márcia me liga hoje e diz assim, Valdeia, eu quero me desculpar com você, mas quero te agradecer, mas houve uma mudança na programação da casa e o nosso encontro está suspenso, um outro trabalhador vai fazer. Qual seria a minha reação? Será que eu colocaria em prática as ferramentas que o mestre me dá? Eu diria, Márcia, sem problema, quando você precisar, conta comigo. Ou eu diria isso para a Márcia e falaria com o meu coração assim, tá vendo? Isso que dá, para que você se ofereceu para ir? Agora, da próxima vez, pode me chamar que eu não vou. Eu só sei falar de mim. Então, provavelmente, esse pensamento ia se aproximar de mim. Não quer dizer que eu iria aceitá-lo como verdade, mas talvez a minha vaidade fosse ferida. E aí eu queria que vocês pensassem junto comigo com relação aos desencarnados que estão aqui conosco, né? Para cada um de nós 4 ou 5. E eles estão aqui perto de mim e falando, fala mesmo do que você conhece, isso aí, pode falar, porque é isso mesmo, nem sempre você é esse doce, e não sou mesmo. Mas não vou me enganar, porque se eu me engano, eu não luto para aprender. Então eu teria que dizer para a Márcia, Márcia, me ajuda, eu estou ficando com raiva porque você está dizendo que eu não preciso mais, me ajuda, me acolhe. Eu teria que ter humildade para falar do meu sentimento para que esse irmão me auxilie. Eu não vejo outra forma de evolução e de crescimento. Eu já disse em outra oportunidade a vocês, como eu sou porta-voz do CVV, eu tenho por direito de me nomear assim quando vou falar em qualquer lugar, porque nós também somos anônimos, nós voluntários, com exceção dos que fazem parte da comissão de divulgação, que é o meu caso. Então, no CVV, nós temos uma verdade, onde nós acreditamos que falar é a melhor solução. E CVV não tem nada a ver com religião,
Como é que é a nossa orientação para fazer o evangelho no lar? Não é em voz alta? Por que será? Quando eu falo, eu escuto e quem está próximo de mim escuta também. Então, quando eu falo para o meu companheiro de trabalho na casa espírita, quando eu falo com o meu familiar do que eu estou sentindo, das dificuldades que eu tenho, eu abro muitas possibilidades e muitas perspectivas de crescimento, de melhora e de evolução. Não sei se vocês concordam, se vocês, por favor, discordarem, sei que a gente não pode abrir para conversa, porque não comportaria, mas eu queria dizer que eu estou compartilhando a forma que eu vejo e que eu entendo a prática dos ensinamentos do mestre. Porque saber os versículos e os capítulos de cor, né, e decor significa decoração, só vai realmente ser eficaz se eu praticar. É como a compaixão. Não existe compaixão sem ato. A compaixão, ela literalmente tem que implicar num gesto. Não existe compaixão sem ação. Porque quando eu tenho compaixão de alguém e não faço nada por esse alguém, na verdade, eu não tive compaixão. Eu tive empatia. A compaixão implica em ação. Então, a compaixão por um espírito em dificuldade, por um espírito desencarnado em dificuldade, tem que implicar em ação. Eu tenho que parar, fazer uma prece, eu preciso dizer a ele, a sua dor não me machuca, eu a compreendo, fique mais um pouco aqui, até que os mentores da nossa casa venham te auxiliar e te libertar. Eu preciso dizer, eu preciso fazer algo. Isso é ter compaixão. Por isso é tão importante o trabalho de caridade que as casas espíritas nos possibilitam fazer. Os nossos encontros, as nossas cestas, enfim, tudo aquilo que move literalmente algo de concreto para aqueles que estão em dificuldade. Bom, então, se nós falamos em túmulos caiados, vamos lá olhar um pouquinho para dentro de nós e vamos pensar se estamos branquinhos por fora e branquinhos por dentro, sujinhos por fora e sujinhos por dentro. Vamos tentar pensar o que nós podemos fazer para que haja uma harmonia maior. Se nesse momento nós conseguíssemos identificar algo em nós que fizemos hoje ou ontem, e que essa atitude possa simbolizar um pouco da nossa imundícia, como disse, como relata Mateus. E aí eu vejo que sinto que tive aquilo e resolvo mudar, resolvo alterar meu comportamento, quero ficar mais atenta para que numa próxima vez esse sentimento ele não crie asas, não crie corpo. Muitas vezes eu escuto, não só nas casas espíritas, mas escuto muito no meu consultório, que hoje é completamente virtual, todos os atendimentos são online, e eu escuto muitas vezes meus pacientes dizerem para mim, eu não controlo os meus pensamentos. E aí eu digo para eles que o pensamento não é uma entidade com vida própria. O meu pensamento sou eu. Quando Jesus disse, a boca fala do que está cheio o coração, ele me lembra isso. Então, primeiro eu sinto, depois eu penso e depois eu falo. Por isso não adianta, as pessoas querem mudar seus pensamentos sem mudarem os seus sentimentos. Sentimento e pensamento caminham de mãos dadas. Eu preciso descobrir o que eu estou sentindo agora quando eu estou aqui falando com vocês.
Eu sinto medo, eu sinto vaidade, eu sinto indiferença. De repente, eu posso olhar e ver que uma pessoa não está... Eu sinto. Olha bem, o que eu sinto não é o que às vezes está acontecendo. Aí eu vou dizer para mim, mas esse é um sentimento meu. Eu posso perguntar o que está acontecendo, mas o que eu sinto é meu, me pertence. Lembram que às vezes nós dizemos assim, encontrei com a Márcia, achei ela tão estranha hoje, deve estar acontecendo alguma coisa com ela. Olha como que é fácil colocar no outro. Quem sentiu fui eu, mas eu digo que é dela. Se eu senti, é meu. Estou sentindo que a Márcia está estranha. Quando eu falo isso para mim, eu vou dizer, bom, se eu senti, isso é meu. Será que eu não estou estranha? Eu acho que quem está estranha sou eu. Tudo que eu sinto me pertence primeiro. Ah, Valdeir, então quer dizer que eu nunca vou acertar, eu nunca vou ter percepção e achar que o outro está estranho? Claro que vai. Só que quando eu entender que o outro está diferente, eu não vou julgar. Eu vou colocar de uma outra forma. Eu vou dizer, hoje me preocupei com a Márcia, encontrei com ela e ela não me pareceu bem. É muito diferente essa colocação de dizer, e encontrei com a Márcia, hoje ela estava tão esquisita. Então, eu preciso cuidar do que eu falo, porque o que sair da minha boca retrata o que está no meu coração. E o que está no meu coração fala da minha essência espiritual. Então, quando nós dizemos, mas eu tive uma raiva, eu estou falando de mim. E isso que eu sigo um mestre que falou que tudo é amor. Ah, mas aí eu nunca vou conseguir, isso é ele. Nós nunca vamos conseguir se nós não nos determinarmos a conseguir. Se todos os dias eu me desculpar, eu vou ficar no mesmo lugar. Então, eu gosto dessa passagem de Mateus, eu acho que ela é de uma riqueza, assim, eu acho que eu fico falando dela para mim uma vida. E a todo instante eu quero descobrir, porque eu imagino que eu, dentro de mim, eu sou formada por como se eu fosse um quebra-cabeça. Então, tem um pedacinho meu que é fariseu, tem um pedacinho meu que já é saduceu, assim, amiguinho de José, sabe, purinho de coração, né? Mas aí tem outro pedacinho meu que é escriba, tem outro. Então, assim, eu quero tirar os pedacinhos que não são doces e não são amorosos. Como que eu vou tirar o que não é doce e amoroso em mim se eu não olho para mim? Se eu só fico olhando para o outro? Eu só fico contabilizando quem não foi na reunião, quem faltou, quem falou que ia, quem falou que ia fazer. É claro que a gente tem que contabilizar isso sim, né? Porque a casa tem ordem e administração. Mas não é nesse sentido, não é contabilizar para ver o que fazer ou a quem pedir ajuda. É contabilizar para criticar. Então, eu prefiro ficar falando do outro do que de mim mesma. E eu gostaria que nós fizéssemos uma analogia com o momento pandêmico. Agora, dia 16, não sei para vocês que data foi, né? Mas dia 16 de março foi o último dia que eu fui ao meu consultório. Voltei lá por 3 vezes nesse ano, 2 para pegar documentos e uma para atender um paciente que não conseguiu fazer atendimento online. Só. E o que nós aprendemos com isso? Um ano vamos fazer. Um ano pandêmico. E o que nós aprendemos com isso? Eu acho que nós aprendemos coisas muito importantes, muito importantes. Nós aprendemos que precisamos ficar atentos à higiene. Nós não temos uma cultura que nos estimulou a
a praticar esse tipo de hábito. Não sei se vocês vão concordar, Valdir. Você está dizendo que a nossa cultura, nós somos todos sem educação? Não. Eu só peço a vocês que me digam se por acaso vocês estudaram numa escola que todos lavavam as mãos antes do recreio. Porque eu não estudei numa escola que construiu esse hábito. Se vocês estudaram, que bom para vocês, porque eu não estudei. E nem meus filhos, tudo bem, né? Minha escola já ficou no século passado há muito tempo, mas a dos meus filhos, eles também não tinham o hábito, não fazia parte do kit que eles levavam quando crianças, no recreio, isso tem 25 anos, sabonete e toalha para lavar as mãos. Vocês usaram isso? Assim, alguém faz um sinal com a cabeça para eu não achar que eu estou doida? Mas nós aprendemos que precisa. E hoje, nós precisamos lavar as nossas mãos muitas vezes. Muitas vezes. Né? Ou nós lavamos as nossas mãos muitas vezes, deixa eu ver o que... Ou nós lavamos as nossas mãos muitas vezes, ou nós vamos usar ininterruptamente litros e litros de álcool em gel. Isso foi uma coisa que a gente aprendeu nesse um ano. Nós aprendemos também que o meu braço me protege de você e o seu braço te protege de mim. Então, a minha distância entre você é o meu braço mais o seu braço. Isso também a gente não sabia, e isso se chama distanciamento social. Nós também não sabíamos que existia, né? E aí nós vamos lá, são 2 metros, que me deixam rodeada de uma atmosfera não contaminada. A gente não sabia. Nós também não sabíamos que se nós usássemos uma máscara, tudo aquilo que eu disser, todo o ar que sai de dentro de mim, ele não chega no próximo. Então, a máscara cumpre essa função. Né? Aí a gente diz que é chato, e é mesmo. É incômodo, principalmente para quem nunca teve o hábito de usar, porque não tinha uma profissão que precisava usar. Então, é chato. Então, nós aprendemos a higienizar as mãos, nós aprendemos o distanciamento social, nós aprendemos o distanciamento social, que o ar que vem de dentro de mim, ele é um condutor desse vírus. E aprendemos também que não adianta eu me proteger, eu deveria proteger a mim e o próximo de mim. Então, eu confesso a vocês que quando alguém vem falar da pandemia, eu tenho que me controlar, porque eu só tenho coisas boas a dizer. Porque eu fico me perguntando se eu me preocuparia com a pessoa que partilha o trabalho doméstico comigo, se o amor que eu tenho por ela é genuíno, ou se agora eu protejo ela mais, porque ela não pode trazer o vírus para minha casa. Será que o amor que eu tenho pelo porteiro, ele é genuíno? Ou agora eu já descobri que ele também tem que se proteger, senão ele traz o vírus para mim? Então, eu acho que a pandemia trouxe esse olhar. Não adianta eu estar aqui dentro da minha casa, não adianta eu achar que eu estou protegida. Eu tenho que estar, mas o porteiro do meu prédio também tem que estar. E se ele me disser que na casa dele tem alguém espirrando, tem alguém com diarreia, eu tenho que imediatamente procurar ajudar. Se o amor não é genuíno, que eu já deveria me preocupar com isso, independente de ser risco ou não para mim, mas eu não tenho essa sensibilidade. Agora eu me preocupo porque é risco para mim.
Então, eu acho que nesse momento, e aí vem o que verdadeiramente eu gostaria de partilhar com vocês, é que nós nos perguntássemos, além de se somos túmulos caiados, se estamos branquinhos por dentro e por fora, é se nós aprendemos com a pandemia o que talvez a pandemia tenha vindo nos ensinar. Que eu preciso me preocupar com o outro, mas eu não tenho que ter medo se eu tenho confiança, se eu faço a minha parte. Será que eu entendi que lavar as mãos, higienizar as mãos, não é lavar as mãos como Pilatos fez, é higienizar, como se eu quisesse tirar de mim as impurezas. Que impurezas? Que impurezas podem ser essas? Sem ser a da sujeira. É a impureza do sentimento, da irritação, da indiferença, da raiva, da intolerância, da impaciência. Vocês imaginem se cada vez que nós lavássemos as mãos, nós nos conscientizássemos das impurezas que nós temos. Que maravilha! Se cada vez que eu usasse a máscara, eu pensasse comigo, o que eu estou filtrando? Por que eu não filtro essas ideias ruins, negativas? Eu já tenho pacientes com depressões graves, com medo do mundo acabar, que estão sem perspectivas. Por quê? Porque essas ideias, as ideias de que é uma coisa... É quase que eles são tão rígidos, né? Nós temos irmãos de religiões, outras que não os espiritistas, que são muito rígidos. Isso é o fim dos tempos, é o anúncio do fim dos tempos. As trombetas estão soando. E aí vem a desesperança. Para que eu quero melhorar, Valdeia? Para que eu quero aprender? Vou largar isso para lá. Não quero mais nada. Outro dia uma paciente falou para mim, não sei como é que você está alegre de sua filha te dar uma neta. Para que mundo? E ela está falando o que está no coração dela, ela não vê esperança. E aí eu que vejo esperança, tenho que passar esperança para ela. Isso é uma prova. E nós fomos preparados para essa prova. Todo aluno, todo estudante, ele é avisado de que ele vai ter uma prova. E cadê que eu agora lembro? Então, eu fico muito preocupada em filtrar o ar que vai entrar e o ar que vai sair, mas não filtro o pensamento. Eu estou muito preocupada com o distanciamento social. E devo estar, e preciso estar preocupada, sim. Mas se eu sou espiritista, eu passo em frente... aqui é onde eu moro, numa rua aqui em Barra Mansa, Nazaré sabe, acho que a Márcia também, é uma rua que era um bar, agora é cheio de restaurante. Eu brinco que é o bar Chono Bom, é cheio de restaurante. Gente, é festa, não tem Covid, não. Não tem Covid. Chega ali na esquina, o Covid volta correndo. Ele não passa, porque o povo tem certeza que não tem Covid. Então, eu passo de carro e eu tenho cuidado, porque eu já sei que é isso que eu vou ver. Então, eu já saio da minha casa e eu peço, seu Zico, me ajuda, eu quero pedir por eles, eu quero... Porque senão eu não faço diferença na economia espiritual, nem deles, nem minha. Independente da política que temos, ou dos políticos que elegemos, existem coisas que fazem parte do bom senso. Então, ao invés de criticar aqueles que eu não concordo, por que eu não faço prece por eles? Porque se o momento for de discussão política, nós vamos dar a nossa opinião. Agora, no momento da prece, por que não só pedir Jesus? E aí eu acho que se eu fizer isso, eu vou harmonizando a minha pintura interna com a minha pintura externa. E eu acho que é isso que o Cristo nos convida a fazer nesse momento. Então, nos importa, sim,
Eu não sei quantos de nós teve ideia de que nós temos um grande número de crianças que continuam em casa e não têm computador. E as pessoas dizem, não pode voltar às aulas. É claro que não precisa voltar, né? O meu filho não precisa ir para a escola para aprender. E o que eu penso dos que precisam ir para a escola para aprender? Não estou dizendo que é certo ou que é errado, mas eu preciso pensar neles. O que nós estamos fazendo por eles? Porque nós temos internet. Nós estamos aqui nos comunicando. E os que não têm? Temos que encontrar uma outra forma. Vamos falar pelo telefone, vamos falar por WhatsApp, não sei. Mas precisamos pensar nos que não têm. Senão nós vamos nos elitizar. E quantos têm isso que nós temos? Não são todos. São muito poucos. Então, essa conversa, né, o olhar espiritista para os tempos de hoje, é só para que eu traga para hoje, né? Hoje, dia 3. Hoje, dia 3 de março, eu quero trazer para hoje, 3 de março de 2021. Eu quero agradecer por estar encarnada nesse momento planetário. Eu quero agradecer porque eu estou tendo a oportunidade de viver esse momento, aonde eu tenho aprendido com a dor do outro a cuidar dele e a respeitar a minha própria dor. São muitos os aprendizados. Podemos ficar aqui a noite inteira falando dos inconsequentes, daqueles que não cuidaram, daqueles que não acreditam, daqueles que banalizam, que acham que isso tudo é uma armação. Mas a verdade é que nos hospitais os EPIs estão terminando, estão faltando leitos, está faltando lugar para que os corpos sejam depositados, está faltando tubo, está faltando oxigênio, está faltando profissional. Esse é o momento que nós estamos vivendo. E para cada notícia ruim que nós ouvirmos, qual a diferença que eu, como espírita, faço? Se eu engrosso a fileira da desgraceira. Mas então o que eu vou fazer? Eu vou dizer, Jesus, isso é uma prova? Quando os cristãos foram para as arenas para que os leões os devorassem e eles servissem de atração para todos, para aquela turba de irmãos nossos, que eu não sei, provavelmente eu estava lá torcendo para o leão comer o outro. Faltou o quê? Para mim, naquela época, o olhar amoroso. Eu não quero que falte hoje. Então, para cada notícia ruim, para cada número alarmante, para cada um que venha e queira tirar a minha esperança, eu quero dizer para ele, eu compreendo, o momento é difícil, a prova é difícil, mas nós sabíamos que ela iria acontecer. Eu penso que nós sabíamos que ela iria acontecer. E agora, como que a gente faz? Vamos nos escorar, vamos celebrar, vamos agradecer, vamos louvar. Não importa, eu digo isso lá no Zicorte, não importa se nós somos 2 ou somos 3, ou se 300. Não importa. Importa é que se nós, nesse momento, nós decidirmos fazer brotar dos nossos corações, jorrar dos nossos corações, luz de esperança, de fé, sabe, sem medo da dor, sem medo. Não tem ninguém nos punindo, não tem ninguém nos castigando. Temos provas a realizar. E podemos nos preparar como? Com a prece, com a oração, com os encontros, com a alegria. Nós não estamos negando a dificuldade. Só eu penso que ela não acrescenta se eu fizer dela a minha bandeira. Então, fica aqui o convite para que nós juntemos os nossos corações e que sejamos nós, espiritistas, pequeninos, miúdos, mas que sejamos nós a querer fazer a diferença. Vamos nós falar da violência, vocês estão também numa região de muita violência,
para cada vez que nós pensarmos na violência urbana que existe na cidade de Angra dos Reis, quantas preces são feitas para os espíritos que estão encarregados de fazer com que essa violência cresça? Será que a gente equilibra isso? Para cada comentário, uma prece? Para cada notícia de um assalto, de uma chacina, quantas preces foram feitas? Quantos corações nós acolhemos, que não da vítima, mas da mãe do algoz e do próprio algoz? Que momento nós vamos parar para pedir por eles? Se nós não fizermos isso, quem fará? Se nós sabemos que aqui é uma escola e viemos aprender. Então, acho que era isso. Eu vou me empolgando, já são 15 para as 8. A ideia é essa. A ideia é que as máscaras não me distanciem de vocês, que eu entenda que a máscara não pode filtrar só o oxigênio que entra e sai de mim, mas que eu também pense em filtrar meus pensamentos, os meus sentimentos e as minhas ações, que eu não higienize só as minhas mãos, mas eu higienize as minhas intenções, os meus sentimentos e as minhas ações. Que quando eu me distanciar, eu me distancie para não ferir e não para fugir de qualquer ataque, porque eu sou capaz de ferir com os meus pensamentos, com as minhas palavras e as minhas intenções. E se eu me reconheço assim, eu quero me distanciar um pouco para não machucar, porque depois isso vai ter para mim um preço e um custo muito alto. Então, que tudo isso que nós estamos aprendendo com a pandemia não fique só no campo material, mas que nós possamos compreender que é preciso também usar isso no campo espiritual. Acho que era isso. Minha querida, com muita emoção que eu vou te agradecer pelas reflexões que você nos trouxe e que muitas vezes nos passam desapercebidas, né, Claudéia? Muito obrigada, minha amiga, por essas reflexões que você nos trouxe. E abusando um pouquinho mais de você, pedir que faça a nossa prece. Tá bom. Eu disse há pouco que compaixão é ação, né? Então, eu não sei os nomes, mas eu vou pedir para a Márcia ir falando os nomes, e cada nome que a Márcia falar, por exemplo, ela vai falar Valdeia. Aí, quando ela falar meu nome, eu vou deixar o meu coração pular na minha frente, eu vou virar um coração. Aí ela vai falar Valdeia, eu vou virar um coração. Aí ela fala Márcia, ela virou um coração, mas eu encostei nela. Depois ela vai falar Miriam, aí o coração da Márcia encosta no coração da Miriam. Eduardo, aí o coração da Miriam encosta no coração do Eduardo. Entendem isso? Assim, dá para fazer isso, Márcia? Tá bom. Sim, Claudéia. Então, vamos começar. Miriam, Adilson, Cristiane, Carli, Clarissa, Cléa, Eduardo, Eric, Fernando, Janine, Lenara, Lúcia, Luciana, Marcelo, Miriam Simone, Neira, Alencar, Nízia, Rafa,
Sandra, Thelma, Tuane, Valdeia, Márcia, E assim, Jesus, agora somos um só coração a pulsar. Meimei, nós te rogamos, acolha as vibrações que brotam dos nossos corações. Que nesse instante a nossa casa seja refúgio para aqueles que têm dor e desesperança. Que a nossa casa seja referência para aqueles que não têm direção e não sabem para onde ir. Que essa falange de amigos possa ladear essa caminhada longa que todos eles que aqui estão terão que fazer. E que as nossas vibrações amorosas possam fortalecê-los. Ó Maria, Mãe querida, que o seu manto de amor e de luz nos envolva e nos fortaleça. Mas te rogamos, Mãe querida, que essas vibrações também possam alcançar a todos aqueles que estão em nossas mentes e em nossos corações. E pedimos, Jesus, nos conceda a oportunidade de mantermos este coração pulsando ao longo desta noite, para que nesta casa de amor possam se refugiar aqueles que desejam te encontrar. Te pedimos, Mãe querida, que nos permita continuar pulsando amor, esperança e fé, e que essas vibrações atraiam aqueles sem caminho, sem esperança, sem direção. E que possamos desta forma, Jesus, praticar a tua lei, de fazer ao outro aquilo que gostaríamos que a nós fosse feito. Te pedimos que nos abençoe hoje, agora e sempre. Graças a Deus.